se apresentar antes. Para quem não conhece, né, ainda de Minas, algumas profissionais já nos conhecem na Simpla, mas a de Minas Comunicação é a agência do Grupo Simpla. Nós trabalhamos com a parte do marketing, a gente faz a parte estratégica, a parte de produção de conteúdo. Eu e a Ruth, né, somos sócias, e a gente trabalha há 5 anos na empresa, com uma equipe de mulheres profissionais, atendendo empresas de diferentes nichos em todo o Brasil. Tá. Só um momentinho, eu vou pedir, Ruth, será que, não sei se é no seu áudio ou no da Thalia, acho que seria bom silenciar os dois, e aí a gente vai ativando, pode ser? Tá, pode ser. Para mim, tá silenciado? Ah, tá. Não, beleza. Eu não sei se devia ser aqui que estava chiando. Mas então, continuando a nossa apresentação, nós já atuamos com mais de 150 projetos e empresas no Brasil, e hoje, né, a nossa missão aqui com o Grupo Simpla é atender tanto o projeto, né, da sede, que é onde você está, quanto das unidades, e do grupo em si, que promove cursos, mentorias, que promove essa parte de branding da própria marca, né, se estabelecendo como uma empresa que valoriza os dentistas e que está alcançando cada vez mais públicos aí em vários estados. Agora já estamos em São Paulo também. E aqui na empresa, a gente acredita que o nosso trabalho precisa ser feito de forma muito personalizada, respeitando a essência de cada cliente. Então, antes de começar todo esse trabalho, a gente fez um grande mergulho na história da Simpla, na história do próprio Leandro, que é o idealizador, para entender, né, qual que é a essência de vocês, entender qual que é o jeito Simpla de fazer, para que, ao construir essas estratégias e produzir os conteúdos, a gente pudesse traduzir isso da melhor forma, para que vocês que estão aí dentro olhem para o conteúdo e falem, nossa, isso é muito a cara da Simpla. E a mesma coisa para o paciente, que a gente quer atingir, que ele consiga, né, chegar até a Simpla e entender do que ele está, o que ele está vendo ali, qual que é o diferencial, por que eu vou querer ser parte dessa clínica, por que eu vou contratar esse serviço e não outro. Então, é nisso que a gente trabalha aqui hoje, em várias frentes, né, e especificamente nesse treinamento, a gente vai focar no que cada unidade pode fazer para, né, fazer esse trabalho individual e local, né, acrescentando aí cada vez mais resultados, né, junto com a gente aqui, tá bom? Sim, né, a de Minas, né, apesar da gente ser uma agência, a gente se considera, né, parte do Grupo Simpla, porque a gente está hoje atuando aí nesse braço da comunicação, né, como um todo, né, do grupo como um todo, e como a Larissa falou, se a gente não fizer essa base sólida, né, a gente não consegue desenvolver todas as estratégias de ponto a ponto, né, a gente precisa dessa base toda estruturada do jeito simples de ser para a gente conseguir, por exemplo, fazer um bom atendimento no espaço físico e também no Instagram, né? Pode parecer que essas coisas não têm conexão, mas elas têm, né? Todos esses estudos, esse trabalho que a gente está fazendo, né, com o Grupo Simpla, já tem um tempinho, isso tudo ajuda também no reforço de marca, no branding da marca, que a pessoa vai ter experiência no espaço físico e ela vai ver a tradução disso hoje, né, nas redes sociais. Ela vai olhar o perfil no Instagram e ela vai ter a mesma experiência no espaço físico, né? Esse é o nosso objetivo agora, né? A partir de agora, com esse treinamento, aliar as estratégias lá para o Instagram com, né, algumas dicas, algumas orientações que a gente vai estar passando para vocês. Nesse primeiro momento, o treinamento vai ser de boas práticas nas redes sociais com foco no Instagram. Que é essa primeira rede social que a gente vai estar startando aí nesse primeiro treinamento. Mais para frente a gente vai focar na parte prática de ferramentas, mas hoje realmente vai ser um treinamento mais introdutório, né? Que a gente acredita que esse é o ponto de partida, né? Essa é a base. A gente fazendo um bom treinamento
sobre o jeito simples de ser, né, e sobre a comunicação como um todo, vai servir para o Instagram, Facebook, qualquer outra rede social, WhatsApp, né, vira, né, uma base sólida para qualquer rede social nova que vira surgir também, né, a gente vai ter um foco no Instagram, mas a parte da comunicação como um todo, né, ela é ampla, né? Ela serve para outros canais também. Sim. Então, antes da gente começar a falar do Instagram em si, a gente vai falar sobre o estilo de vida. É a tradução de lifestyle, mas é esse jeito simples de ser. E o que consiste esse jeito? Você já está aí dentro, então boa parte das coisas que a gente vai falar, você provavelmente já notou, já viu, já observou no jeito dos profissionais, no jeito do CEO, na estrutura, na parte estética. Então, passa rapidinho, Lute. O conceito desse termo que a gente usa aqui no marketing, né, nos estudos de comunicação, é essa postura que a marca adota e que, como a Ruth falou, ela é percebida no físico, quando os pacientes chegam até aí, e ela precisa ser transmitida no online. A mesma sensação, o mesmo tom de voz, a mesma linguagem, a gente precisa que as duas coisas estejam conectadas. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui uma marca Red Bull, você provavelmente conhece, né? Essa marca, ela tem esse estilo aventureiro, ela tem esse estilo de esportes, e quando você vê as redes sociais dela, estão todas assim. Quando você vê o produto, ele corresponde a isso, à energia. Quando você vê os eventos que eles patrocinam, as coisas que a marca idealiza, está totalmente conectado, esportes radicais. Então, é uma linha que se segue, né, de estilo de vida na marca, para que existam pontos de contato para a pessoa. Ela vai no Instagram, ela vê que a marca representa aquilo. Ela vai no espaço, é a mesma coisa. Ela vai em um outro canal, ela vai em um evento da Simpla e ela percebe que a qualidade do trabalho existe em todos os lugares, o tom da comunicação é o mesmo, e é dessa maneira que a marca consegue ser lembrada por esses fatores. Então, a gente tem que fazer com que cada vez mais os seguidores e os pacientes percebam esse jeito Simpla e vejam falar assim, isso é a cara da Simpla. Então, quando o Leandro, né, propõe que as unidades tenham uma estética similar, um tom de uma luz que é igual, os móveis, tudo isso cria uma identidade, e que é uma identidade muito bonita, por sinal, né? Que traz muito valor, assim, para a marca. E, com isso, os pacientes, que são o nosso objetivo final, ele cria o quê? Ele dá match com a marca. Se ele se identifica com esse padrão visual, com esse padrão de comunicação, com essa estética e também, né, claro, com o serviço de qualidade, com o bom atendimento, com a recepção agradável, ele se sente parte daquilo. Então, ele fala, eu vou escolher a Simpla por esses motivos. Vai muito além até de escolher porque está com dor de dente. É claro que as principais motivações para escolher um serviço de odontologia mais imediatos são quando a gente tem um problema. Dente quebrou, meu dente está torto, estou incomodada com algum aspecto estético, mas existem milhares de opções. Então, qual? Então, a gente, todos os dias que a gente fizer um story, que a gente receber uma pessoa, que a gente mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai demonstrar o diferencial, que é algo que há 20 anos o Leandro vem trabalhando, né? Para que isso seja sempre percebido e que seja levado para cada unidade, que, por sinal, já está super sintonizada, cada uma, né? Com esse jeito simples. Não é à toa que elas fazem parte do grupo. Ruth, pode prosseguir, só para eu falar menos um pouquinho. Não, volta um só. Ah, tá, que você falou, pode prosseguir. Mas passou duas, eu acho. Então, Thalia, nesse exercício aqui que a gente traz, a gente gostaria que, de forma reflexiva,
Não é uma coisa que você precisa escrever literalmente, não. Mas é mais para vocês pensarem, né? Cada pessoa que estiver trabalhando com o Instagram da Simpla, refletir e pensar e descrever, né? O que torna a Simpla para vocês única e especial. A gente tem vários elementos que, né, a gente poderia traduzir, que estão escritos acima. Essa parte do cuidado do sorriso, essa parte de garantir a saúde, a felicidade, essa abordagem inovadora, esse compromisso, né, de ter um excelente atendimento. Mas é interessante que a pessoa que for fazer isso, na hora que estiver ali pensando em um story, tenha esse olhar também. Deixa eu pensar, o que torna a Simpla aqui diferente? Se eu captar esse tratamento aqui que a dentista está fazendo agora, toda feliz, toda carinhosa com a criança, com o jaleco diferente, isso é simples, isso é muito simples, então eu vou fazer um story de bastidores disso aqui. É muito para que se torne um processo natural, porque construir stories, construir conteúdo, ele nasce muito também dessa parte de inspiração. Existe muita estratégia, a gente tem muitos objetivos que são realmente estratégicos, mas existe também essa parte criativa, que nasce quando a gente está ali na observação, na rotina, e nada melhor do que quem está aí dentro. Sim, até para ter um pouco da experiência física nos stories também, né? Essa questão da sala de espera, a iluminação, né? O cafezinho tão presente, né? Ter esses stories mostrando um pouquinho, né? Desses bastidores, dessa parte da experiência simples, também é importante, né? Porque tem essa ambientação. Algumas marcas, né? Influenciadores, pessoas públicas, elas conseguem estabelecer um padrão até nos stories, por exemplo, com um filtro de iluminação que vai ter uma cor específica para quando a pessoa estiver ali passeando pelo Instagram, ela vai bater o olho, ela vai entender, esse vídeo aqui é da marca tal, porque é o filtro de sempre, é a cor de sempre, é o mesmo tom, é único, é dela, é dessa pessoa específica, dessa marca específica. Então, isso também ajuda as pessoas a reforçarem cada vez mais o olhar delas sobre a Simpla. Aqui nessa parte, a gente traz os elementos que diferenciam a Simpla Odontologia e as outras clínicas. Claro, quando a gente observa um mercado, né, que existem tantos concorrentes, tantas empresas que fazem o mesmo serviço, é muito importante a gente olhar buscando reconhecer o que é que a Simpla faz de melhor. Olhar para a concorrência nem sempre é para ficar apontando dedos ou para ficar competindo. Na verdade, nem é necessária essa competição. Mas é muito para mostrar assim, por esse caminho a gente não vai, porque a gente faz diferente. Então, a captação de pacientes, né, quando a gente estiver fazendo ali um story, estiver publicando algum texto, transmitindo alguma mensagem, a gente está buscando pacientes qualificados. São pacientes que a Simpla visa que sejam duradouros ali, que comecem um tratamento hoje e que fiquem pelo resto da vida, que levem a família inteira. Então, por isso, a experiência, né, conta muito. Você vai num lugar que você é bem recebido, você continua, você indica. Mas então, na hora de a gente fazer isso em formato de conteúdo, a gente precisa lembrar que tipo de paciente que eu procuro. É um paciente qualificado. Então, muitas vezes não adianta pensar assim, eu vou fazer uma publicidade muito assim, direta, uma promoção, 50% de desconto. Tem coisa que nem pode pelo código de ética. Mas, assim, tem gente que tem um formato mais apelativo. Algumas clínicas populares, por exemplo. Esse não é o objetivo. Então, a gente vai trazer o quê? Uma elegância, um story mais bonito. Não vai ter, assim, uma música que pode ser que ela esteja em alta, e a gente pensa, vou colocar para tocar. Mas essa música tem um deboche, tem um tom muito engraçado. Isso é a cara da Simpla? Não. A Simpla tem um tom mais, assim, sofisticado. Então, que tal uma música instrumental? Então, quando a gente olha para a Simpla, a gente também olha muito para as pessoas. E aí isso também vem muito do Leandro mesmo, né? E dos seus líderes. A gente pode observar que
Cada unidade, a gente tem pessoas ali que são mais do que dentistas. Eles são líderes, são gestores, são empreendedores, né? Então, a gente tem o gosto pessoal e a gente respeita, tá? Se fosse para escolher uma música no nosso perfil, vamos colocar o que a gente quiser, toda música é válida, mas quando a gente for fazer uma coisa mais à cara da Simpla, vamos pensar uma playlist que seja ambientada naquele consultório. A gente tem um foco no treinamento de dentistas, né, para que os profissionais sejam cada vez mais capacitados e habilitados para fazer seu trabalho, mas também na parte de vendas, porque a Simpla ela tem esses dois objetivos, né? A melhor experiência para o paciente e resultados e sucesso para a clínica. Então, a gente tem essa parte de querer vender, porém, aí a gente volta no lado de lá. A gente não vai fazer Botox Day, a gente não vai fazer implante Day, porque esse é o tipo de formato mais apelativo. Então, como que seria esse encantamento? É muito do que a gente fala, às vezes, da própria Disney. Depois eu te mando um conteúdo, a gente pode complementar um conteúdo que existe da Simpla, que foi produzido pelo Leandro, sobre essa questão do encantamento, que quando a gente encanta o paciente, ele volta, ele se torna um paciente duradouro, que é isso que está no tópico abaixo, prospera, né, pela fidelização. A equipe de dentistas também, existe esse objetivo de que o dentista seja valorizado. Então, a equipe da Simpla também, ela é valorizada, os dentistas são, para que eles também se tornem fidelizados. A gente busca um baixo índice de reclamações, e isso inclui todas as pontas aí do espaço. E desde a hora que o paciente liga para ir, ou manda uma mensagem no direct, que a gente vai falar mais para frente, e que ele fica sem resposta, e que ele fica sem um bom atendimento, começa por aí, até a parte que ele vai ali receber a parte técnica, que ele vai ter uma obturação, que ele vai fazer uma cirurgia plástica do sorriso, e vai sair dali satisfeito e realizado. O dentista, né, aqui é um ponto, assim, da simples de cada uma. O nosso objetivo é que cada dentista se torne referência ao lado da marca. Então, a gente trabalha, assim, com a imagem dos profissionais. O Leandro, né, quando traçou essa meta, é para que o grupo Simpla seja destacado, mas quem faz também. Então, ele aparece, a equipe aparece, o doutor José Orlando, a doutora Patrícia, a doutora Beatriz, e a equipe, a gente faz muita questão que as pessoas sejam vistas, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, eu não posso só mostrar uma fachada, só mostrar um sofá bonito ou uma cadeira. Quem são as pessoas por trás? Porque o paciente vai chegar aí, já vai ter visto o rostinho lá nos stories, vai falar, eu já vi ela nos stories. A gente costuma fazer isso hoje. E todo esse acompanhamento que a Simpla faz, né, de perto dos resultados do lugar, para que seja um crescimento saudável, né, que a empresa se desenvolva, e todas essas pontas que a gente está trazendo aqui se conectam quando a gente vai fazer a comunicação de um lugar. Sim, porque todos esses tópicos anteriores, né, eles também são amarradinhos por essa questão do lifestyle, né? Como que a gente vai gerar toda essa fidelização, esses bons resultados, né? Esse carinho do paciente, né, em estar fidelizado, o próprio dentista também, né? Essa questão de acompanhar de perto os resultados, isso tudo é uma parte do lifestyle da Simpla, mas a gente também tem algumas questões mais detalhadas, né, que podem traduzir melhor essa questão de lifestyle, né, estilo de vida, né, essa questão da valorização do paciente, da saúde, né, mas também estar ali promovendo aquele ambiente extremamente acolhedor, né? Você ter ali o afeto, né? O sorriso, para a pessoa já chegar com
aquela alegria de que ali ela vai ser bem cuidada, ela vai retomar o sorriso dela, às vezes o paciente pode chegar um pouquinho mais tímido, um pouquinho mais retraído, mas cabe, né, a equipe toda, de todas as unidades, né, fazer esse acolhimento, né, desse paciente que talvez vai chegar com um pouquinho mais, né, de desconfiança ou de medo, né, questões pessoais que cada um pode vir a ter, então é muito importante ali esse acolhimento. Isso é lifestyle Simpla, né? O que mais é Simpla? Agora a gente vai, né, trazer alguns exemplos, né? O ambiente é Simpla, a luz amarelada, né, esse tom mais no madeira, a questão dos móveis, né, madeira, metal, essa iluminação toda, ela comunica, né? Pode parecer que é bobo, pode parecer que é só um detalhe, mas não, é diferente das outras clínicas, os outros consultórios que tem aquela cor, né, azul e branco. Sim, que é aquela coisa, às vezes, um pouco depressiva, te leva para um espaço, né, de uma clínica mais antiga, que às vezes as pessoas têm visões ainda um pouco ultrapassadas da odontologia, né, por conta mesmo de como era antigamente. Então, assim, isso aqui é muito simples. O jeito do design dos móveis, do ambiente, né, da decoração, é ser muito simples. O jaleco, né, que tira um pouco também dessa coisa, né, de médico, de uma coisa extremamente, né, ai, dá medo esse jaleco branco, né, que algumas pessoas às vezes têm receio. Então a Simpla, ela traz essa imagem, né, de requinte, dá um outro ar, quebra um pouco a expectativa, né, das pessoas, dos pacientes, né, eles podem até sentir um certo estranhamento no começo, mas a cor, né, o preto, ele é uma cor elegante, isso tudo, né, a identidade, a paleta da Simpla, né, ela é a identidade, é o formato da identidade da Simpla, que também a gente tem que mostrar, deixar muito claro isso nos stories, né, no feed, no Instagram como um todo. O cafezinho também é muito simples, né? Essa questão do bate-papo, do acolhimento que a gente já falou, né? Chegar bem, tratar bem, receber bem esses pacientes, ou uma pessoa que está visitando pela primeira vez. Então, ter todo esse atendimento e mostrar isso nos stories também, olha só. Depois a gente vai falar em detalhes essa questão de filmar pacientes, mas a gente pode mostrar, né? Ah, olha só, tem a paciente fulano está aqui esperando, está tomando o cafezinho dela, ela vai ser atendida daqui a pouco, mostrar a sala cheia, mostrar, né, as pessoas conversando, interagindo, né, convivendo. Isso é muito simples, né? Todos esses tópicos aí, a gente pode usar essa frase, é o jeito simples. Né, esses exemplos são coisas que a gente encontra nas unidades, mas que agora a gente precisa, né, fazer essa ponte e traduzir isso para o conteúdo das redes sociais. Aqui, a equipe, né, muito simples também, mostrar sempre, né, a proatividade de todos, né, essa simpatia, que todo mundo, né, na recepção, os profissionais, os dentistas, técnicos, auxiliares, né, mostrar isso nos bastidores também é uma forma de traduzir, né, o jeito simples. A fachada, belíssima fachada que a Simpla tem, que sai também do estereótipo do consultório de dentista, né? Já mostra de cara para o paciente, né? Que ele vai ter uma experiência diferenciada. Então, essa fachada a gente, né? Vira e mexe, ela pode aparecer nos stories. Ela pode, né, aparecer ali para as pessoas, né, terem essa noção do que funciona aqui. Às vezes as pessoas podem passar pela independência e nem entender, né, o que funciona aqui, né, nas outras unidades, nas outras cidades. O que funciona aqui, né? Não entendi.
tem essa quebra mesmo, né? Esse primeiro contato com um design que não é aquele dentinho, não é aquela coisa infantilizada, não é aquela coisa, né, daquelas franquias mais, né, mais populares, que tem um design verde, azul, branco, que é tudo muito similar, muito parecido. A Simpla tem um diferencial, a fachada também faz parte desse branding da marca. Aqui, né, tem uns exemplos diferentes sobre o que seria, né, o jeito Simpla em cada uma das unidades. Em Juiz de Fora, o atendimento, o cafezinho na recepção, o sorriso de todo mundo que está ali. Em São João, a liderança feminina, que é importante destacar, os tons, né, levemente modificados, né, associados à paleta de cor original, tem ali os tons de rosa incluídos na decoração, na iluminação, gera uma ambientação diferente. Em Santa Isabel, a gente tem, né, a liderança de um casal, né, esse reforço da família, está trabalhando junto, está atuando junto, está crescendo junto. Então, cada unidade também vai ter a sua personalidade, né? Esse treinamento aqui não é para ser um Ctrl+C, Ctrl+V e tudo extremamente igual, não é isso, né? Cada unidade vai ter ali uma personalidade que vai aparecer mais nesses detalhes, nessas pequenas nuances, né? No dia a dia, isso vai aparecer diferente. Então, é importante ter essa clareza também, né? Que não é um problema elas serem, você ser adaptado, por exemplo, na questão do tom de rosa ali na paleta, né? Isso tudo ainda o jeito simples, porque isso tudo vai ser um emaranhado, né, de características, sempre seguindo os aspectos, né, que a gente citou um pouquinho antes, sobre a fidelização de paciente, sobre, né, a capacitação dos profissionais, isso tudo, né, só vai ser amarrado com um layout visual, talvez um pouquinho diferente. E a gente ainda fala que existe contexto, porque como cada unidade está em um local diferente, existe essa particularidade também, que o tipo de conversa que a gente pode ter em Santa Isabel, ele pode ser muito específico por mudar de estado. E a gente precisa respeitar isso. As meninas que estão lá, os profissionais que estão lá, eles sabem perfeitamente, a população daqui tem esse jeito, tem esse hábito, então a gente vai seguir algumas linhas aqui de comunicação que atendem a esse perfil. Aqui em Minas, a gente sabe que tem um outro jeito, tem aspectos culturais, e se a cidade for menor ainda, né, ainda tem outras questões. Eu já observei que lá em São João, a Beatriz tem muita proximidade com as pessoas, então talvez o jeito dela falar vai ser muito dela. Por quê? Porque as pessoas a conhecem de perto, e isso faz todo sentido. Em Juiz de Fora, a gente já tem um centro um pouco maior em Minas, mas tem outros aspectos também. É uma clínica que fica na porta, isso faz muita diferença também, não é clínica que sobe elevador, né? Então, cada detalhe da sua unidade, ele pode estar presente, e a gente retoma sempre esse jeito mais no sentido de qual é o reforço que eu posso fazer para a minha marca se estabelecer. Aí a gente retoma em tudo que é o jeito simples. E qual particularidade que eu posso enaltecer também, que é muito a minha simples, que é muito a minha unidade, que é característica nossa. Isso também é bem-vindo. E aí a gente vai fazer o que ao longo desse processo? Vamos observar juntas. Todo mundo vai estar observando. Ao produzir os stories, a gente vai olhar, o Leandro também observa, a equipe administrativa, todo mundo observa para a gente poder sempre acrescentar coisas e melhorar. Mas, no geral, o mais importante aqui é sair do treinamento e destravar e fazer estou produzindo. Isso é o mais importante, tá bom? Então, agora a gente, passado nessa parte um pouquinho mais de branding da marca, né, de reforço do que é a Simpla, agora a gente vai focar especificamente no Instagram, né, e como existem algumas funções, né, algumas ferramentas dentro do próprio Instagram que a gente precisa dar uma atenção mais especial.
Mas nada se abandona de tudo que a gente falou antes, né? O que a gente vai levar para o Instagram? É o jeito simples, os conceitos, né, os valores que a Simpla tem em todas as suas unidades, né? A gente trouxe aqui algumas palavras-chave, que é autoridade, referência, conhecimento, empatia, clareza, inovação. Isso tudo faz parte do desenho da marca como um todo, né, do grupo Simpla. Mas agora, a gente vai trazer exemplos de como isso vai parar na rede social, né? Como que a gente vai trazer, explicar, traduzir o elemento da autoridade lá no Instagram. A autoridade, vai ser um conteúdo mostrando uma nova capacitação de um determinado dentista. E o dentista X acabou de receber um novo certificado na área dele, um novo certificado relacionado a alguma especialização nova que ele fez. Isso é conteúdo de autoridade. Isso pode ir para os stories, pode ir para o Instagram. Como que a gente explora o atributo da clareza? A clareza é você explicar um conteúdo para o leigo, não usar termos técnicos, traduzir aquilo ali para o seguidor, né? Que pode não estar familiarizado com talvez um aparelho, o que é um Invisalign, talvez ele não saiba, apesar da gente, né, já ter uma popularização maior, né? A gente tem que explicar, tem que talvez voltar 2 passos para trás de uma coisa que para a gente é muito óbvio, porque a gente está ali, né, todos os dias tendo contato com aquilo. Talvez, o paciente sabe o que é protocolo? Essa palavra não é muito popular, né? Na odontologia é muito óbvio, se fala protocolo, mas o público ali no Instagram, ele vai precisar, talvez, né, que seja explicado. Você pode usar a palavra, mas embaixo você deixa aquilo claro, né? Você traz clareza para o que está sendo falado. A empatia, saber ouvir, né, os pacientes que podem estar trazendo feedbacks ali, né, comentários, tanto no direct quanto, né, comentários nas postagens, né, então ter empatia com o que o paciente está trazendo também, ou um potencial paciente que pode estar com alguma dificuldade, algum problema, alguma urgência, né, então sempre seguir essa linha que é dos valores da Simpla. A gente só vai realmente levar isso, né, de uma forma para o digital, né? Então, pensar sempre que é importante usar essa linguagem simples, né? Responder os clientes ali de uma forma o mais universal possível. Sobre essa questão da clareza, eu vou só reforçar um ponto, porque é extremamente comum que dentistas se comuniquem com outros dentistas. Então, por exemplo, quando você estiver publicando um story ou pensando em algum conteúdo e o próprio profissional te direcionar, a gente gostaria de explicar sobre um termo, e aí ele vem com uma linguagem que é só direcionada para outros dentistas. Lembrá-los sobre isso, acho válido falar, mas a gente precisa conversar com o paciente, né? Para o dentista, a gente vai conversar, talvez explicando termos mais difíceis, mas para as pessoas leigas, não. Só que existe muito essa tendência. Em dentista, então, a gente vê demais. Começam a fazer um conteúdo que está totalmente voltado para o colega. O colega entendeu tudo, ele achou super legal aquela foto de um raio-x de canal, e eu olho para aquilo e falo, o que é isso? Não sei. Então, tem que explicar. Isso é um raio-x de um canal bem feito. Uma vez, um profissional me disse que era um canal bem feito. Eu falei, tá bom, mas como que eu vou saber isso olhando um raio-x? Eu não sei. Então, explicação sempre e orientar, inclusive, os profissionais, porque parte dos stories que a gente vai construir é justamente pedindo a eles que apareçam. Esporadicamente tem um profissional aí na sua unidade, ele está ali, está disponível. Comenta um pouquinho aqui nos nossos stories sobre o que é o tratamento que você vai fazer hoje. Então, pode orientá-lo a uma linguagem menos técnica, tentar aproximar o máximo do futuro paciente que vai chegar aqui para a Simpla. Então, para... Quer falar?
Sobre a questão dos stories, a gente traz aqui para você, Thalia, uma visão agora mais profissional. E é importante que todas as responsáveis por isso o enxerguem dessa forma. Porque muitas aqui eu sei que já usam os stories, sabe usar a parte de ferramentas, sabe criar uma estrutura muito bacana ali, mas a gente não pode esquecer de que nesse momento, para as unidades, nós vamos usá-lo de forma profissional. E isso não significa que tem que ser um story quadrado, institucional, e que não vai ter esporadicamente um GIF, uma enquete, tudo isso tem que ter, a gente vai humanizar. Mas lembrar sempre, né, que a gente está ali numa conta que precisa transmitir um posicionamento e uma autoridade. Mas é justamente nesse espaço que nós vamos criar conexão com os seguidores. Porque no feed a gente tem a oportunidade de alcançar mais pessoas, de transmitir um conteúdo mais denso, de fazer um carrossel longo, um vídeo bem trabalhado, e com isso geram os comentários, geram compartilhamentos. Mas quando eu levo uma pessoa para os stories, e se eu tenho um grupo de pessoas me assistindo, é porque ela quer mais, ela está disposta a ouvir e ver mais. Então, a chance da gente criar conexão ali se amplia. Então, ali a gente vai ter aqui um laço mais próximo, uma conversa mesmo, um papo. Não pode ser uma conversa muito distante de quem está vendo, senão a pessoa não vai te assistir. Se for uma imagem simplesmente uma publicidade, se for uma imagem sem explicação, se for um vídeo sem legenda. Então, a gente precisa lembrar disso, que a gente quer que as pessoas assistam e fiquem até o final, para estreitar esses laços, para criar intimidade, para gerar identificação. É o espaço ideal para mostrar esse estilo de vida, é o espaço ideal para gerar interação, é onde as pessoas provavelmente vão falar, nossa, que legal que está tendo isso aí, nossa, que bacana que vocês hoje estão com esse treinamento. Isso vai gerando interação no direct, e é onde os seguidores e pacientes começam a se sentir parte desse negócio, começam a se identificar, e aí vai se criando ali um senso de comunidade mesmo. Nos stories, né, a gente vai trazer aqui algumas ideias, né, mais específicas, mas o ideal nos stories é ter uma rotina, e uma rotina todos os dias, né, a gente sabe que isso é um pouquinho desafiador no começo, ai meu Deus, o que que eu posto? A gente vai chegar lá. Mas é importante tentar horários diferentes, né? Nos dias da semana, talvez segunda-feira no começo da manhã, mas aí na terça, parte da tarde, tentar sempre, né, ir mesclando até para pegar os momentos diferentes do que está acontecendo ali na clínica, né? Então, a gente precisa tentar separar um horário no dia, né? Esse momento do meu trabalho eu vou deixar exclusivo para fazer os stories. Beleza, a gente parte desse começo, né? Até isso virar um pouquinho mais espontâneo, né? Talvez no começo você vai precisar de mais tempo para pensar, o que eu vou fazer hoje, como é que eu vou fazer, onde que eu vou filmar. E aí, com o passar do tempo, isso pode ir vindo com mais facilidade, né? Eu vou postar de manhã, eu vou postar de tarde, eu vou postar 2 vezes ao dia, eu vou postar 3 vezes ao dia, né? Pode ser que com o tempo, né, o ideal é chegar nesse volume também, né, ter um volume maior. Mas no começo, a gente, né, testa 1 por dia, 2 por dia, perdão. Um na parte da manhã, um na parte da tarde, para poder facilitar um pouquinho a rotina de vocês, né? O que fazer? A gente vai mostrar alguns exemplos aqui que não precisam ser seguidos, né? Não está escrito em pedra, isso aqui são só realmente referências, né? Modelos do que pode ser feito no dia a dia, tá? Mas isso aí é super adaptável. Se você começar com essa rotina, já é um excelente caminho, porque é uma forma de você criar essa rotina seguindo uma lista. E posteriormente, né, como você pode adaptar, pode mudar isso, porque
está acontecendo uma coisa super legal na clínica na segunda-feira, mas as meninas prepararam que é para mostrar a preparação dos pacientes, eu não posso. Não, não é isso. Então, siga isso aqui para dias que você estiver sem ideias, que você achar que não tem nada de diferente acontecendo. Então, a gente pode ter esse percurso mais estratégico, seguindo um modelo que ele foi desenhado pensando nisso, em conceitos de autoridade, de aproximação, tudo a gente levou em consideração para montar esse daqui, quando a gente traçou. Mas, como a Ruth falou, não precisa ficar presa. Só siga se você se sentir assim, nossa, me ajudou demais. Ajudou? Então, na próxima semana você pode repetir. Na outra semana, você pode traçar o mesmo projeto, mas com outras ideias suas. O Leandro pode trazer mais ideias. O José Orlando e a Patrícia podem pensar alguma coisa e trazer para vocês. A Beatriz teve uma ideia. Apresentem também, gestores, que aí as meninas também podem, né, ficar estimuladas, né, com novas ideias. Essa rotina a gente traçou para amanhã e para tarde, e aí você pode definir melhor, né, se você quer o horário que faz mais sentido, e você também pode definir internamente com os profissionais períodos em que eles possam participar. E aí seria interessante convidar, né, mostrar, e dessa rotina seria isso mesmo, ler com calma, observar e ver o que você conseguiria colocar em prática. Isso. E tem uma dica excelente também, que é aproveitar ao máximo o banco de fotos que cada unidade já tem, né? Temos fotos boas, né, da equipe, né, da simulação de alguns procedimentos, então, né, para ajudar a guiar vocês nessa produção, usar as fotos, né, autorais de cada unidade, para não correr o risco de pegar uma imagem que não esteja atrelada a todos esses atributos da Simpla, né, que esteja talvez com características, né, de outro tipo de clínica, né, uma pegada mais de um estilo mais popular, de consultório. Então, usar o banco de fotos, né, à vontade, ele está aí para ser explorado. A gente vai estar enviando esse material, né, para vocês, então esses tópicos aqui estão clicáveis. E esse banco de fotos, ele também é um estímulo de ideias, porque, por exemplo, se você em algum momento não pensou em alguma coisa, não está com tantas ideias por algum motivo, vai no banco de fotos que vai ter lá uma xícara, vai ter lá uma foto do profissional interagindo com o outro. Nossa, essa foto aqui tá bacana para falar sobre tecnologia, porque é o profissional mexendo no itero, não tenho certeza se fala assim. Então, vamos usar isso aqui para falar de tecnologia, para fazer uma enquete com os seguidores, se eles conhecem. Será que eles sabem a diferença de odontologia digital e odontologia tradicional? E aí, essas fotos, elas também são ganchos. Podem despertar muitas ideias a partir delas mesmas. E os bancos estão muito bem elaborados, são fotos muito bonitas. E pode também, né, ser uma referência. Eu vou tentar recriar uma foto que tem em São João, mas não tem em Juiz de Fora, não sei, uma coisa assim. Pode seguir como referência também, tá? Aí vocês deixarem a criatividade aflorar. Isso. E quando a gente chega nesse ponto aqui, ele é muito importante, porque a gente traçou um checklist que ele precisa ser revisitado, principalmente nesse começo. Depois vai se tornando um processo mais natural, de coisas que não são muito legais de serem feitas, ou que são até mesmo proibidas, e que a gente pode ter algum tipo de problema, caso isso gere algum burburinho nas redes sociais. Muitas vezes a gente pensa, mas é só um detalhe, e que se a gente pode evitar, por que não, né? Então, esse primeiro é um dos mais importantes, e que a Simpla tem um rigor com isso, tanto que existe, né, até para casos em que vai expor o paciente de uma forma mais visível, assim, né, o dente vai aparecer, o rosto, existe um termo que se assina, mas nos stories, como é uma coisa mais leve, como é uma coisa mais tranquila, muitas vezes o paciente está de costas, ou ele está lá com
na cadeira e não está aparecendo, a gente vai fazer os stories, mas a gente vai perguntar antes, porque tem gente que não se sente confortável de ver uma câmera apontando. Então, é muito importante perguntar. A gente está fazendo uns stories aqui, você vai aparecer lá no fundo, você vai aparecer de costas. Tudo bem para você se a gente fizer isso? É mais nesse sentido de deixá-lo sabendo o que está acontecendo. Pode perguntar eventualmente: você tem Instagram? Se eu te marcar, você gostaria? Posso marcar seu perfil? Tudo conversado. E em situações em que realmente for mostrar um caso, porque pode ser que você queira mostrar o antes e depois em algum dia, como um fator de autoridade, mostrar que o serviço, né, da Simpla é muito bom, é importante consultar internamente, né, com a equipe, se essas fotos estão autorizadas e liberadas. Então, esse ponto é muito importante para a gente não ter nenhum tipo de problema com pacientes que puderem em algum momento achar ruim, com uma coisa que, assim, não é para ter problema. Stories é para ser leve, é para ser legal, para ser um ponto de conexão. E nessas horas, né, é importante sentir também a própria energia do paciente, né? Tem pessoas que são mais expansivas e mais tranquilas, né? Que já é até um pouco mais óbvio isso, e tem pessoas que são mais reservadas, então até saber fazer essa análise de quem abordar e quem nem, né? Deixa para lá, esse paciente, né? Já todo mundo da equipe já sabe que é um pouco mais tímido, então o dele, né, vocês nem precisam tentar para respeitar mesmo, né, a individualidade de cada um. Esse segundo ponto é similar ao primeiro, mas nesse caso a gente trata de informações, de dados sensíveis dos pacientes. Teve uma vez que eu vi um profissional que eu tenho certeza que foi sem querer, mas que ele publicou as fotos de um raio-x e tinham todas as informações do paciente, nome, endereço, telefone, CPF, e isso, assim, por descuido, mas é algo muito preocupante e que se o paciente vir, e se o paciente olhar, e se ele quiser reclamar, ele tem margem para isso. Então, quando a gente for fazer uma foto, eu quero tirar foto hoje da minha mesa de trabalho, super legal fazer a agenda ali, começamos o dia, assim, para já estar todo vapor, tem um cafezinho. Será que está aparecendo ali na agenda, na beiradinha, o telefone, o CPF de alguém, a identidade de um paciente que ficou ali? Muito cuidado a isso, para que a gente não exponha algo que não tem necessidade, né? Exames, prontuários, nada disso. O terceiro ponto, ele também é muito importante. E a gente precisa, ao máximo, transmitir a realidade. A gente sabe que no dia a dia, pode ser que não seja uma rotina tão assim, seguida à risca. Mas nos stories, já que a gente vai mostrar, já que a gente vai expor, já que as pessoas vão ver, vão poder printar, vão falar, vamos mostrar o melhor do que puder ali. Não é para ser uma imagem fake, não é para ser uma imagem forçada, mas mesmo que seja de bastidores, o profissional está ali trabalhando, você vai filmá-lo, vamos observar se a sala está arrumadinha, se está tudo limpo, se está organizado, se as pessoas estão paramentadas, se o profissional que está fazendo uma limpeza, se o cabelo está solto, né? Observar esses itens que, por mais que pareçam ser um detalhe, mas na saúde é muito relevante. É um setor que a gente presta muita atenção nisso e que pode ser muito decisivo. Quando a gente olha para um lugar e está tudo limpo, você sente, ai, nossa, sinto segurança, vou contratar, acho que eu vou ser bem atendida ali. A quarta informação é sobre a veracidade das coisas. Quando estiver publicando algum conteúdo, respondendo algum paciente, enviando alguma informação no direct, precisa checar se o que você está dizendo é verdade, se essa informação procede. Tanto que mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, porque podem surgir muitas dúvidas dos pacientes que nem sempre nós sabemos, nós não somos dentistas. Mas o que é o nosso papel? Checar. O dentista que está aqui comigo hoje na equipe, a paciente está perguntando isso. Eu posso responder dessa maneira? Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Então, assegurar que as informações estão corretas. Pode passar. A quinta dica é ter o cuidado, né, com o equipamento.
verificar se a lente da câmera do celular tá limpinha, que às vezes, né, a gente coloca a mão, manuseia, né, com frequência, então às vezes, dependendo do celular, o próprio celular te avisa, né, limpe sua lente, porque vai gerar imagens embaçadas, né, imagens, né, não tão bacanas. É importante sempre, né, verificar a iluminação, se não está escuro demais, se não está estourando, que é uma expressão que a gente usa quando tem iluminação além, que faz, né, direcionado para a luz do sol, por exemplo, para a janela, né, então a imagem não pode estar, né, contra a luz. E verificar também a questão do áudio, se for um vídeo, né? Se está realmente claro, né? A voz das pessoas que estão participando, né? Ou se não tiver bom, fazer alguma outra adaptação em relação a isso, para poder, por exemplo, não perder o vídeo, né? Colocar uma música, mudar, né? E adaptar para o áudio estar bem claro também. É óbvio, mas não, né, menos importante, sempre checar essa questão das normas da empresa, né? Checar sobre o código de ética da odontologia. Eu acredito, né, que vocês todos têm treinamentos aí em relação a algumas questões mais específicas. Mas é muito bom alinhar internamente também sobre o que não se deve mostrar em hipótese nenhuma, não se deve mostrar o paciente em determinadas condições, em determinados tipos de procedimento. Isso aqui é uma imagem muito sensível, a gente precisa ter também, né? Manter esse tom que a gente não usa na Simpla, né? Imagens sensacionalistas, né? De bocas, né? Aquelas Cheias de imagens. instrumento. Sim, aquelas imagens, né, que geram um ar negativo, que geram um ar, né, de dor. Nossa, dor de dente, ter essa conotação, né, de, tá sofrido, olha o barulhinho da maquininha, da broca, isso tudo, né, isso esbarra no código de ética, mas também apesar de muita gente fazer, a Simpla não faz, né? Também tem essa questão interna. Então, esses princípios aí, tanto legais quanto, né, os da Simpla, são importantes, né? É importante manter esses princípios. E a sétima dica, ter muito cuidado com erro de português, dar uma olhadinha para não ter nada muito crasso, a gente sabe, né, que vírgula às vezes é uma questão, né, isso aí acaba que vira até, né, um erro mínimo, mas ter cuidado com palavras, né, escritas de uma forma muito errada, ou um texto que esteja incompreensível, né, é bom fazer esse exercício de ler o texto mais de uma vez em voz alta para perceber se tem alguma coisa um pouco fora do lugar. Não, eu posso trocar essa palavra aqui para uma outra que vai deixar, né, o texto mais explicativo, né, mais educativo também, né? Então é importante se atentar a essa questão da linguagem, sempre pensando antes de postar, né? Terminou ali de fazer o conteúdo, antes de clicar no publicar, dá uma olhadinha, lê de novo, revisa direitinho para ver se não está passando nada batido ali, né? Que às vezes a gente digita rápido, o corretor digita uma palavra, né? Às vezes algum vício, assim, né, do próprio corretor, ele muda uma palavra que não era, te sugere uma outra palavra, né? Então, às vezes, são coisas bobinhas mesmo, né? Que não chega nem a ser erro, né? É um descuido. Então, é importante estar sempre atenta a esses aspectos também. Agora a gente vai falar do direct, que é uma parte muito importante também ali do Instagram. Se você está familiarizado com esse termo, é esse do símbolo, isso que eu queria mostrar. É onde a gente recebe as mensagens ali, é onde vão as mensagens que as pessoas reagem quando estão ali nos stories, e a gente precisa ter um monitoramento desse direct. Por quê?
porque é onde as pessoas estão comunicando conosco e muitas vezes elas são potenciais pacientes, que diante de uma ausência de resposta ou de uma resposta mal dada, né, eles podem criar uma percepção negativa. E aí a Simpla tem toda essa experiência, tem toda uma estrutura para uma mensagem negativa ser capaz de impedir que um paciente visite, chegue até vocês, marque uma consulta. Então, é muito importante acompanhar e ver o que é que está acontecendo por ali. Então, para começar, uma verificação regular. É fundamental olhar, né, como que essas mensagens estão aparecendo por ali. Se tem mensagem nas solicitações, que é uma aba que fica escondidinha, depois eu vou mostrar. Verificar, né, dedicar períodos para isso, para ver se tem mensagens importantes e até as não importantes. Pode ser que seja um elogio, pode ser que seja adorei, que linda foto, gosto muito de estar aí, agradece, manda um emoji. É porque a reciprocidade faz toda a diferença aqui, já falando de estratégia de Instagram. A gente espera que as pessoas comentem em tudo que a gente posta, espera que elas reajam, que mandem direct, mas não responde. Então, assim, cadê a reciprocidade, né? A pessoa está ali comentando, te aplaudindo e você nem agradece. Então, a gente vai falar disso também nos comentários, mas no direct, a gente até observou que no da Simpla já existe até um certo acúmulo de mensagens. A gente pode organizá-las, né? Dá para a gente classificar essas mensagens por categorias. E aí, eu não estou dizendo nem para você usar os recursos que existem alguns ali dentro, né, que são recursos mais aprofundados, de colocar elementos, de migrar a mensagem para geral, depois migrar para principal, não é isso. Separar mais no sentido de categorias que você recebe ali para poder a gente trabalhar separadamente depois. Eu estou recebendo muita mensagem de agendamento nesse período, estou recebendo muitas dúvidas, essas aqui são de feedbacks, aproveita, já salva todos, para a gente printa, salva o texto, para a gente poder tanto usar se for positivo, quanto aprender se for negativo. A gente tem ali o recurso de respostas rápidas, que depois a gente vai passar um link aqui, que tem até um breve tutorial de como que cadastra isso. Mas ter mensagens rápidas podem ser até num bloco de notas, porque existem coisas que vão ser muito padronizadas. A pessoa chega e fala, quero marcar uma consulta. Já pode ter ali uma resposta no direct rápida dizendo para ela que o agendamento é feito pelo WhatsApp ou pelo telefone, né, para poder a gente concentrar esse atendimento também nos responsáveis, porque às vezes você, não sei, assim, acho que poderia ficar confuso, né, você marca ali e a pessoa responsável está marcando o outro lá no WhatsApp, no mesmo horário, então acho que é interessante centralizar, mas enviar essa mensagem padrão, explicando para a pessoa para onde que ela tem que ir, né, não só ignorar, não, ela mandou mensagem aqui, o agendamento não é aqui, não vou responder, não, vamos responder a todo mundo, de preferência mesmo, todo mundo, né? Deixar assim, não deixar ninguém sem resposta. Essa parte de dúvidas e solicitações, a gente gostaria de começar com vocês um trabalho que seria interessante de anotar, né, as dúvidas, né, as coisas que muitas vezes o paciente chega e que pode nos trazer uma luz sobre que tipo de conteúdo que a gente pode fazer. Nossa, com muita frequência, os pacientes perguntam qual que é o endereço. Opa, acho que a gente pode falar mais uma vez qual que é o endereço, a gente pode publicar de novo nos stories o endereço, vamos fazer um feed falando do endereço, fazer um vídeo mostrando uma pessoa simulando chegando, a fachada, porque as dúvidas das pessoas são um excelente caminho do que a gente pode responder em forma de conteúdo. E aí, quando a gente não souber também, né, não, está tendo muita dúvida sobre como que funciona o clareamento. Então a gente vai anotar isso, vai mapear, que está tendo muita dúvida, para que um dentista explique, faça conteúdo, envie essa resposta diretamente. E, né, no caso de não saber essa resposta, a gente vai anotar também e dizer que ele vai ser respondido em breve, porque é o caso, mais uma vez, de questões em que nós, que não somos dentistas,
não necessariamente sabemos tudo. Muitas vezes o paciente pode perguntar, você acha que eu deveria colocar aparelho Invisalign ou tradicional? Ué, essa dúvida só quem pode te responder é o dentista. E muitas vezes, né, na verdade, essa dúvida nem vai ser respondida ali, vai ser assim, para te responder, a gente precisa te avaliar. Que muitas vezes eles querem respostas ali, né, imediatas. E aí já pode nascer o gancho, né? De entre em contato, agende a sua avaliação, venha conhecer o nosso espaço. Então, pode ter sempre, né, essa finalização de que essa explicação, olha, eu não posso responder a sua dúvida por aqui, porque ela exige uma avaliação técnica do seu caso, né? Da sua individualidade. Venha conhecer o nosso espaço, agende um horário. Estamos localizados no endereço tal. Então, também é fazer esse exercício também do que pode ser explicado, do que pode ser falado, de como que a gente pode converter aquela pessoa ali. Uhum. E quanto aos feedbacks, né? Sempre que forem feedbacks positivos, vamos agradecer, vamos dizer que se sente feliz, muito obrigado, esperamos que você volte, nós trabalhamos muito para isso. É o agradecimento, né? Educado e cordial, mas a gente também sabe que pode ter feedbacks negativos, e diante deles, a gente vai recomendar aqui que cada pessoa, né, na sua unidade, reporte isso à equipe interna, para que seja avaliado o que de fato aconteceu. Não dá para dar uma resposta, às vezes, se tiver reclamação de um atendimento, de um tratamento que não gostou, sem essa análise. Porque, assim, qual é a versão do dentista se reclamou dele, por exemplo? Qual é a versão de quem atendeu ali na recepção e que falou que não foi bem atendido? Escutar para poder prosseguir com uma resposta. Mas, de cara, você já pode informar que tudo está sendo avaliado e que vai ter um retorno o quanto antes, tá? Isso vale, né, muito para o direct, mas a gente vai conversar disso nos comentários também. Sim. Esses tópicos aqui, né, foi o que a Larissa já até adiantou, né, Sim. sobre monitorar aí o que são as perguntas e dúvidas mais frequentes, né, para vocês até nos informarem em relação a isso também, né, para isso gerar conteúdo, né, quais as dificuldades do público que está ali acompanhando o perfil da Simpla. Agora a gente vai falar mais especificamente dos comentários, né? Qual que é a relação que a gente cria com os seguidores nesse espaço? Os comentários, eles ajudam muito no engajamento, né? Acabou de sair um post ali, as pessoas começaram a comentar. O ideal é a gente estar respondendo também no mesmo momento, né? Saiu o post, a pessoa comentou, logo em seguida o perfil responder também, que isso ajuda bastante no engajamento do perfil, né? Como o post está se saindo nas primeiras horas, né? Nas primeiras horas de vida dele ali, né? Na existência dele do Instagram. Mas nem sempre vai ser possível fazer essa interação de forma rápida, mas o que não pode acontecer também, novamente, né, semelhante ao direct, é deixar as pessoas sem resposta, porque muitas vezes vai ter ali um elogio, vai ter uma coisa, né, mais geral, mas muitas vezes vai ter dúvida também, vai ter algum tipo de comentário que vai exigir uma outra resposta mais elaborada, uma resposta, por exemplo, pode ser dúvida de endereço, onde vocês estão localizados, então você já pode colocar o endereço ali. Vai ter gente perguntando, pode perguntar o telefone, horário de funcionamento, porque apesar de muitas dessas informações já estarem no post, as pessoas, elas perguntam coisas óbvias também, tá? Isso aí acontece, é muito comum, às vezes o post tem todas as informações, né? Rodízio de pizza, R$ 39,90, de segunda a sexta, a pessoa pergunta quanto que tá e que dia que tá tendo. Então, assim, isso é comum, né? Mas mesmo se for uma pergunta óbvia, se for uma pergunta, né, que já foi falada ali no conteúdo do post, responda com educação, mantenha o tom de voz da Simpla, né? Nunca considere, né? É uma pergunta idiota, eu não vou responder, tá óbvio, não vou responder, porque
você mostra ali, né, na sua presença nos comentários, que o perfil da Simpla está interessado, né, em manter uma relação ali com aquele seguidor. Nossa, eu fui notada, fulano me respondeu, já tirou a minha dúvida rapidinho, eu queria saber e me respondeu. Então, isso é muito importante, que aí a pessoa ela vai criando esse senso de comunidade, de sempre comentar, sempre elogiar, sempre, né, tirar dúvidas ali diretamente, porque sabe que vai ser respondido, né? O bom, né, de responder rápido e ter essa relação é isso, a pessoa vai ser estimulada a cada vez mais comentar, continuar comentando, continuar interagindo. Aqui tem um material à parte do próprio Instagram para leitura, né? O Instagram, as próprias ferramentas, elas têm, né, guias de boas práticas internos, né? Então, a gente vai estar sempre enviando materiais de leitura complementares para vocês também. Isso, e o próprio Instagram sendo fonte é muito bom, porque aí é exatamente o que eles esperam de nós. É a ferramenta nos ditando o que fazer. E essa parte ainda agora, do ponto de vista estratégico, responder os comentários é importante também para o engajamento, porque cada vez que a gente responde, a gente gera uma possibilidade de uma nova resposta e ele também alcança mais pessoas. Então, essa parte, assim, ela é importante de todas as pontas, primeiramente para atender o seguidor e também por questões de engajamento. E aí aqui a gente colocou, então, para estar atento a esses comentários, como a gente falou, o ideal é que seja respondido o quanto antes, mas a gente sabe que talvez não seja possível, então checar, pelo menos 2 vezes ao dia, se tiveram comentários, se tiveram pessoas ali tirando dúvidas, interagindo, e responder aí com o tom de voz da marca. Aqui a gente passa por uma questão em que existem situações que não vão valer a pena a conversa prosseguir exatamente ali exposta, porque não faz sentido, né? É o caso de quando ele pergunta quanto custa, quanto tempo que leva para esse procedimento. E aí são questões que não são possíveis de serem respondidas, né? E aí a gente sugere que, nesse caso, seja levado ao direct. Não necessariamente você vai conseguir dar mais detalhes ali, mas é justamente para dizer que as explicações de como ser atendido, onde ser atendido, quais os canais foram enviados. E principalmente, né, assim, no Procon, quando se trata de produtos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode falar preço por direct. O preço deve ser exposto, mas em caso de serviço é totalmente diferente. A gente não sabe quanto custa o seu tratamento. Depende do seu caso, é muito individualizado. Existem serviços também como o nosso. A gente precisa elaborar uma proposta, não é tabelado, né? Então, por esse motivo, a gente condiciona esse atendimento e leva para o direct, tá bom? E também não é só uma questão, né, de ser um serviço, né? Serviços em saúde, né, não podem ser precificados, né? Não pode ter, apesar de muitas marcas fazerem essa questão de Botox Day, às vezes colocam um valor ali, mas não pode. Se envolve saúde, qualquer, né? Tanto medicina, odontologia, se envolve saúde, não pode ter, né, a vinculação do preço. Mas isso aí vai abrir também para uma questão de que, às vezes, as dúvidas dos seguidores vão ser complexas. Às vezes, a pessoa vai chegar com um comentário sobre procedimento, ou ela vai trazer uma dúvida simples, mas que, né, vocês não vão saber responder novamente, né? Não somos dentistas aqui. Então, é sempre importante avaliar individualmente e se isso vai, né, ser respondido no direct com, né, o suporte de um dentista, ou se essa conversa vai ser toda redirecionada para o WhatsApp, né? Em caso de dúvida, é importante avaliar internamente, né? Sobre essas questões de procedimentos, né? Aspectos técnicos. E também vai ter a questão de
comentários negativos, né? Críticas, comentários que realmente podem vir de alguma reclamação, alguma acusação, alguma, né, algum paciente insatisfeito, né? Apesar de que, né, as taxas da Simpla em relação a isso são extremamente baixas. Mas se vier a acontecer alguma situação específica, né, de comentário negativo, né, pejorativo ou algo nesse estilo, a primeira coisa é avaliar o que é o problema, quem é aquela pessoa, né? Então, vai ser preciso fazer esse contato internamente, né? Avaliar qual é o nome do paciente ali pelo perfil e conversar com a direção, conversar com a equipe, conversar com os dentistas para poder entender a situação, porque dependendo do tipo de reclamação, se a reclamação proceder, né? Se o paciente estiver falando verdade de alguma coisa realmente negativa que tiver acontecido, isso tudo tem que ser avaliado caso a caso, né? Não dá para só responder genericamente ali, ou só apagar, vai ter que ser realmente avaliado caso a caso. Aconteceu, viu lá um comentário muito fora, né, do normal, muito negativo, uma reclamação pesada, conversar com a equipe, com a direção, com o gestor da unidade, para poder entender o que aconteceu. Talvez também, né, vamos até, como equipe de marketing, dar esse suporte também para vocês, dependendo da situação, né, do nível da situação. Então, nesse momento, sempre, né, parar e analisar se vocês se depararem com esse tipo de comentário. A gente passou por todos os aspectos que são primordiais nesse primeiro momento, de condução do que fazer e como fazer nesses stories, no direct, nos comentários. Por que não estamos falando de feed ainda? Vamos chegar lá, porque nesse primeiro momento em que a gente está hoje atuando com cada unidade, o feed está sob nossa responsabilidade, nós que estamos publicando. Claro que, eventualmente, cada unidade quer fazer um post, quer publicar alguma coisa, isso é super tranquilo, né? Seguindo todos esses parâmetros que valem de questões mesmo de identidade, de tom de voz e de linguagem, mas a gente vai chegar nessa parte do feed ainda e chegar na parte do Canva também, quando for o momento. Mas, de um modo geral, na Universidade Simpla já existe um manual que está disponível para cada unidade, para as equipes, caso, né, alguém esteja sem acesso, conversar diretamente com o administrativo do grupo, para ter o acesso e conseguir ver, porque nesse aqui a gente amplia ainda mais o conteúdo sobre o Instagram em si, tem mais elementos de leitura, tem mais ferramentas, tem uma parte mais aprofundada na ferramenta, no canal em si e em algumas ferramentas. Então, a gente está sugerindo que para fazer esse trabalho também seja levado em consideração, porque lá tem até mais exemplos também de como que a própria Simpla já fez antes e que foi um sucesso, que deu certo, que são exemplos bons a serem seguidos, tá bom? E a gente vai mostrar agora, só para a gente poder ficar bem alinhadas, né, em que momento que vocês estão, quem não está ao vivo, né, pode nos perguntar depois, nós temos grupo com todo mundo, vamos ter agora com você também, e as demais pessoas envolvidas na unidade Juiz de Fora, mas é mais para a gente poder dar exemplos de como que poderia ser feito, entendeu? Alguns tipos de stories, até falando do que a gente citou anteriormente como modelos. Eu vou transmitir aqui a tela do celular. Vou tirar o daqui para passar para a sua tela. Só um momentinho, porque talvez dê uma pequena interferência de barulho, mas eu vou tirar rapidinho, tá, gente? Tudo certo? Entrei, né? Isso, foi.
Eu vou fazer o exemplo pelo perfil da Simpla de Santa Isabel, porque eu estou logada aqui, mas os parâmetros, as ferramentas são tudo iguais, então dá na mesma, tá? Mas o que eu quero mostrar, assim, de forma prática, e até quando a gente entrar no bloco de dúvidas, aproveite para perguntar também de coisas que talvez você não tenha visto. Para publicar, você diz que já tem familiaridade, então você já sabe que a gente tem a opção de ir ali no mais, os 2 mais para publicar. E como eu não estou dentro de uma Simpla nesse momento, o que eu vou fazer? Que inclusive é um recurso que a gente citou como efetivo. Eu vou usar fotos do banco de imagem. Então, aqui, Story. Vou selecionar essa aqui da Karina. Vamos supor que hoje é segunda-feira, que eu quero começar a minha rotina de produção de stories, quero dizer que a Simpla já começou, já está com todo mundo ali a todo vapor para atender, para receber, para construir novos sorrisos. Então, eu posso, né, suponhamos que ela seja uma dentista, eu posso escolher uma fotografia de um profissional, posso escolher uma fotografia, tem outros exemplos aqui, da recepção, e colocar aqui, ó, posso dar zoom para ficar assim, posso escolher o layout, né? Ele é muito livre nesse sentido, prezando sempre por essa questão de a imagem permanecer com uma boa qualidade, usando, né, os tons que são da própria Simpla, para a gente poder evitar, por exemplo, se eu coloco um vermelho aqui, não faz muito sentido, os tons terrosos, amadeirados, para dar essa linha, né, de identidade da empresa mesmo. Então, como eu estava dando aquele exemplo, né, segunda-feira estamos começando, que tal falar de um cafezinho? Então, a gente pode vir aqui e escrever, dar esse bom dia mesmo, nossa, bom dia é chato, bom dia tão batido, é um dos stories que mais dá engajamento, por incrível que pareça. E aí é porque você está começando a semana, pode fazer o bom dia, pode dizer, pode perguntar para as pessoas, começar com algum tipo de interação. Então, aqui nas figurinhas, né, um recurso aqui, ó, que a gente sugere também, que todo mundo use, explore, porque isso ajuda muito no engajamento. Utilizar a localização, por exemplo, para poder falar de onde você está. Pode mencionar os dentistas que estiverem envolvidos para que eles repostem esses stories e com isso a gente alcance mais pessoas. A gente pode colocar uma música, vamos pensar que música, né? O que faz sentido com essa vibe aqui da empresa. Podemos fazer uma enquete sobre esse bom dia, né? Se estamos animados para semana. Ó, lá, tá vendo o que a Ruth falou? A pressa, o errinho saiu animados. Erro bobo? Animados. Para a semana. Sim, não. Podemos começar com esse tipo de enquete, porque quando a gente dá a oportunidade das pessoas interagirem, o Instagram também, ele cria, ele entrega para mais pessoas, porque ele sentiu que se as pessoas estão interagindo, ele é um story interessante. Então, pode falar. E isso pode ser explorado com outros recursos do próprio Instagram. Hoje, além dos filtros, né, tem alguns recursos ali de uma foto secreta que você precisa clicar para poder revelar. Você pode aproveitar do próprio recurso do Instagram para estimular. Não sei se você conhece, né, se as pessoas todas conhecem essa questão dessa foto secreta que o Instagram lançou recentemente, né? Que é uma coisa simples, mas gera mais engajamento, porque, né, estimula a pessoa, a curiosidade, o que será que eles estão mostrando aqui? O que está oculto? Usar essa figurinha, né, que obrigatoriamente, né, quando a pessoa está vendo ali o Stories fica desfocado, né, para o público, para os seguidores, mas o seguidor precisa clicar para revelar. Então, é uma estratégia também, né, de gerar essa curiosidade, gerar ali essa interação, enquete, essas brincadeirinhas, né? Quem será que está visitando a nossa unidade hoje? Né? Pode ser, né, algum dia que, não sei, o Leandro visitou São João ou Santa Isabel. Então, quem será que veio aqui hoje? Aí, né, a foto
revela o Leandro visitando uma outra pessoa, né, relacionada com cada unidade. Então, assim, explorar bem mesmo, né, esses recursos para as pessoas clicarem nesse emoji, né, nessa figurinha grande que você pode reagir. Então, trabalhar com isso, né, da melhor forma, com bom senso, né, sempre bom senso, ter essa leitura disso aqui funciona. Por exemplo, aqui, ó, sem querer, a figurinha ficou numa região não muito bacana, sem querer. É um detalhe, é bacana tirar dali. Então, assim, ter um pouco desse olhar de coisas que às vezes a gente, né, nossa, ia passar batido. Porque você está fazendo ali no automático. Então, é realmente olhar, né? Deu bom que o exemplo ao vivo aqui, né? Nem reparei. Fica melhor ainda, tá vendo? É isso, assim, né? A gente aproveitar o que tem, o que existe, o que a Simpla já oferece, mas com esse olhar cuidadoso, né, aos detalhes. Essa daqui, ó, por exemplo, quando a gente quiser divulgar um serviço, a gente pode falar, agende sua consulta, transforme seu sorriso. Aí, nesse caso, né, colocar diretamente o link do WhatsApp para poder a pessoa clicar, personaliza esse texto, né, porque às vezes tem gente que nem sabe que isso é um link. Então, escreva, clique aqui, para poder ter certeza que a pessoa está entendendo que é para clicar, porque ela vai cair diretamente lá no WhatsApp. Então, esses são exemplos bem sutis, são, assim, coisas que a gente pode fazer com fotografias que estão prontas. Nesse primeiro momento, o que a gente gostaria mais de criar como objetivo é que todas as unidades criassem rotina de produção. Ao longo do percurso do processo, segunda, terça, quarta, nós vamos acompanhar. Os gestores seriam muito bom que todo mundo estivesse acompanhando também para dizer, olha, isso aqui que você fez, eu não gostei tanto, acho que não é muito correto na odontologia trazer essa visão do dentista. Da nossa parte, a gente vai trazer feedbacks também, vamos dizer, nossa, que bacana, você mostrou os bastidores, ou na próxima vez, que tal talvez mudar esse som, porque ficou um barulho estranho. A gente vai trazer feedbacks, vamos caminhar juntos aí observando, mas principalmente para destravar. Porque à medida que destrava, esses stories vão ficando melhores. Porque, assim, os bons stories mesmo, eles contam muitas narrativas, começam com uma historinha. Você já ouviu falar nesse tipo de coisa? Chamadas atrativas para as pessoas pararem e prestar atenção. Histórias mesmo. Era uma vez uma paciente que tinha muita vergonha de sorrir, e aí ela veio até a Simpla, ela fez o tratamento, hoje esse é o sorriso dela. Então, em pequenos fragmentos de um story é história. A gente consegue contar histórias e fazer as pessoas se sentirem envolvidas. Mas, né, isso é um processo que vai ser construído. Nesse primeiro momento, é tomar todos os cuidados e seguir o máximo possível do jeito simples de fazer, do tom de voz da Simpla, de transmitir o que é vivido no espaço físico para o Instagram. E aí a gente vai evoluindo à medida que todas estiverem construindo mais stories. Eu vou dar o exemplo aqui de Santa Isabel, que já está tendo uma certa rotina, e as meninas estão trabalhando muito em uma das linhas que a gente falou, que são os bastidores. É uma linha importante. Elas estão mostrando os bastidores, procedimentos, as salas. Isso é um dos tópicos que são importantes de ser mostrados. E aí, além de construir essa rotina de bastidores, aí a gente entra agora sugerindo mais o quê? Stories de autoridade, stories de depoimentos, que a gente explicou na rotina lá, onde coletar esses depoimentos. Tem vários prints no Google Meu Negócio, tem prints de comentários, o próprio WhatsApp da recepção, com certeza tem mais um monte de print de pessoas elogiando. Então, a gente vai trabalhar várias áreas da comunicação, buscando transmitir a essência da Simpla nesse canal de comunicação. Tá bom? Fechamos? E tem também o direcionamento de stories específico, né? As unidades já estão com essa documentação, tem um aprofundamento maior ali nos stories, né? Como criar essa narrativa, qual caminho seguir para poder fazer
uma boa história, por onde eu começo, qual exemplo seguir, né? Nesse direcionamento dos stories, tem esse passo a passo, a gente vai te enviar, Thalia, as outras unidades já estão com esse material, então, ler, pessoal, com atenção, testar. Não deu certo, volta, tira dúvida com a gente, que a gente está aqui à disposição, né, para poder explicar, reforçar os conteúdos, né, dos treinamentos, dos direcionamentos. Tem muito arquivo, tem muita coisa já na Universidade Simpla, né, então eu sei que é muita informação, mas de pouquinho em pouquinho eu acredito que essa rotina, essa frequência, né, que a gente está propondo, vai ser possível para todas as unidades. Sim, agora a gente abre, então, eu vou parar de transmitir aqui, para tirar as dúvidas que você tiver sobre o que a gente falou. Pode ficar à vontade, seu microfone está mutado, né? Como foi muito conteúdo e isso é novo para mim, eu não tive tantas ideias ainda, mas eu tenho algumas perguntas, tipo assim, se eu tenho só que usar as fotos do banco, né? Ou do banco de imagem, ou se eu posso criar foto no dia, alguma coisa assim. Claro, Com certeza. pode. O banco, ele existe, né, como uma base, um ponto de partida, né, mas igual eu falei no treinamento, pode ser uma referência também, né, às vezes você vê uma foto bacana e você quer recriar aquela foto com outro profissional, em outro ambiente, né, você pode recriar uma pose, recriar né, uma disposição ali de um equipamento, então, assim, o banco, ele existe, porque ele pode, né, no momento de não sei o que postar, vou pegar uma foto do banco, vou tirar uma ideia aqui, né, dessa pose X, né, Mas, o ideal é que você faça muitas fotos novas e que faça fotos bem espontâneas. Esse banco é realmente para equilibrar e inspirar. Porque no dia a dia, se você faz uma foto bem real, assim, ela tem mais cara de story. Né? Essas fotografias de banco, na verdade, elas não têm muito a carinha de um story mesmo humanizado. Mas elas são o nosso suporte para todas as situações em que, eu não consegui tirar uma foto, mas já tem. Então, vamos usar aqui. Eu não tenho ideias de onde tirar. Peraí, como a Ruth falou, essa posição aqui fica bonito se eu pegar o sofá daqui, se eu pegar a fachada daqui, entendeu? Entendi. Outra dúvida também é se eu posso abrir caixinha de pergunta ou não é o ideal, porque assim, se eu abrir a caixinha de pergunta, aí suponho que o doutor Leandro ele vai ter que responder. Mas isso ele responder, às vezes a pessoa vai falar, eu já sei, então não vou fazer avaliação, não vou ir. Como que eu posso, assim... Para a caixinha de perguntas, assim, respondendo a primeira pergunta, pode, mas a gente vai ter que pensar nela de uma forma mais estruturada mesmo, igual você falou. Vamos supor que seja uma caixinha que você queira abrir de coisas que vocês gostariam que eu mostrasse aqui no Instagram. Super tranquila, porque as pessoas vão te mandar ideias. Eu gostaria muito de ver mais sobre os procedimentos. Eu adoraria ver mais sobre como que vocês são no dia a dia. Então, você está pedindo ideias e dicas. Agora, vamos supor que a gente vai abrir uma caixinha sobre periodontia. Então, Leandro, eu vou abrir uma caixinha na quinta-feira sobre periodontia. Eu preciso que na sexta ou na segunda, porque tem como recuperar. Você me ajude a responder. E aí, as dúvidas que vão chegar, normalmente os profissionais, eles têm respostas mais curtinhas, né, específicas, e que vão depois direcionar para essa avaliação. Então, por exemplo, ele vai poder falar assim, nessa situação, né, em que você tem uma gengiva mais exposta e que está doendo, normalmente a gente pode identificar uma gengivite, pode ser que você esteja com isso, mas para a gente ter certeza, vem até aqui para a gente olhar. Então, tem uma respostinha mais breve e tem a que só vai ser possível ser dada em atendimento. Outra dúvida também é se eu vou precisar aparecer, tipo assim, vou mostrar o dia a dia da clínica e falar, oi, gente, hoje a gente está aqui fazendo isso, aquilo, ou não é necessário?
não é necessário. Tá. Para poder fazer bons stories, para poder criar essas narrativas, não é uma regra aparecer. Uhum. Você quer aparecer? Você gosta disso? Foi um pedido, assim, da direção? Aparecer falando ou não? Não, é só uma dúvida minha mesmo. Tá. Porque, É tipo assim, Nem eu tudo sou... precisa ser um É, vídeo, uma foto uhum, resolve, né? entendi. Não obrigatoriamente você precisa fazer vídeos todos os dias, não. Uhum, Foto atende, né? Até as respostas de caixinha de pergunta não necessariamente precisa ser em vídeo, pode ser em texto. Então, assim, sempre é possível fazer tudo em texto, em imagem. tá. Então, não precisa ficar com esse medo, esse receio. Uhum, Mas, se for, né, de uma facilidade sua, né, se você estiver confortável, então entendi. vídeos tem Aí, muito mais nesse alcance. caso, quando você, né, quero aparecer, estou confiante, quero dar o bom dia, é sempre importante repetir quem você é, tá? Tá. Para poder as pessoas saberem. Porque hoje eu vi seu story, a Ruth não viu, amanhã a Ruth viu, e aí a gente não sabe quem que é essa pessoa. Ou Uhum, eu sou a Thalia, eu sou responsável por, eu vou te explicar isso, isso e isso. E aí você conduz nessa parte, né, o que a gente sugere. Aí vai vir mais explicações sobre isso em outro treinamento. tá. Mas quando a gente estiver falando em vídeo, é importante ter uma legenda, que pode ser Uhum, feita manualmente, pelo menos citando o que é que você está falando, né? Se você não transcrever tudo, mencione, nesse próximo vídeo, eu vou falar sobre a fachada aqui da Cipla. uhum, Tem que ter o texto, porque nem todo tá. mundo ativa áudio, entendeu? Entendi. Mas não é uma regra, não se Tá. sinta pressionada a aparecer, a Não, falar, eu fico mais tranquila também. não é todo mundo que gosta, então, Tem muita gente que faz o vídeo e não aparece, né? Faz o vídeo de outras pessoas, né? Você vai estar É. com a câmera, você não precisa Uhum, aparecer, você pode filmar outras pessoas. tá. Então, né, tem ali o vídeo, mas de outros espaços, de outros momentos, Uhum, né? Um vídeo com uma trilha sonora, com um instrumental, mostrando, né, outras partes aí da Simpla. uhum. A questão de publicação no feed, toda vez que eu for publicar algo, vocês vão me passar o texto, como que vai ser? nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar em publicar nada no feed, tá bom? Só o stories mesmo. Só o story. Caso você tenha alguma ideia, por exemplo, nossa, acho que isso seria muito legal de ir para o feed também, porque é uma foto que ficou linda da equipe aqui confraternizando, enfim. Uhum, Vamos conversar no grupo sobre isso. tá. Posteriormente, quando a gente for entrar na outra fase, né, que a gente tem alinhada com o grupo, em que nós vamos direcionar as estratégias, a gente vai traçar ações e vamos enviar templates que vão Uhum, ser editados internamente e a base, né, do que precisa ser feito nessa legenda, nesse texto, mas aí a gente vai orientar, aí a gente não vai mais produzir. Mas quando chegar esse momento, a gente também vai explicar melhor como é que vai ser feito. tá. Combinado. Então tá tudo certinho. Minhas dúvidas por enquanto são só essas mesmo. E aí eu só estou esperando mesmo o celular ficar pronto para começar a Uhum. fazer os stories. Ótimo, tá bom então. Quando chegar, né, provavelmente na hora que você começar a praticar, vão surgir novas dúvidas, e igual você falou, né, você vai poder revisitar esse material, mas na prática também surgem dúvidas, porque a gente, por Uhum, enquanto, ainda não praticou. tá. Quando você começar, eu vou publicar uma foto, estou na dúvida, pode mandar. Foi o caso recente, né? As meninas mandaram para a gente um vídeo que elas editaram. Ah, vocês acham que seria legal? Tem problema? A gente vai conversar bastante nesse começo, até se tornar um processo mais natural. E, claro, Tá. como a gente falou, os Uhum. gestores também vão dar. E sobre o grupo do WhatsApp que vocês criaram, né? Sim, E a aí gente vocês. vai criar. Para a Uhum, unidade Juiz de Fora realmente ainda não tem a tá. comunicação, E aí estava vocês vão. rolando de outro jeito. Tá. E aí vocês vão colocar esse número que você me chamou, porque ele é o da recepção. E às Tá. vezes, como é muita mensagem, talvez eu não vou conseguir ficar olhando sempre, porque não é só eu que mexo nele. Aí, às vezes, se Uhum. você quiser colocar o meu mesmo, seria mais fácil de eu poder ver com mais calma, ler melhor.
Tá bom. Beleza. Se Tá? você me passa ali Eu qual te é o número. passo. E Tá aí a bom. gente adiciona certinho também. Podemos adicionar o da recepção também, por questões, né, de resguardar, né, de ter, né, Tá. o Uhum. número ali. E aí a gente vai também ter o Trello, que aí, por exemplo, a gente vai salvar todos os treinamentos, tudo nesse Trello, os direcionamentos, materiais, Uhum. vai estar tudo num Trello Tá. específico, que é uma outra ferramenta diferente de organização, é uma ferramenta de E gestão. essa ferramenta é a ferramenta que tá as fotos, que estão as imagens que eu Lá posso estar também, usando? lá também tem O as link imagens. vai estar lá, as fotos estão todas no Drive, Tá. né? Mas aí a gente tem o link nesse material aqui também. Uhum. Mas Combinado. vamos deixar tudo separadinho para você ter acesso mais fácil. Tá, joia. Certinho, então, meninas. Depois, quanto ao Trello também, se você tiver qualquer dúvida, você pergunta para a gente, mas aos pouquinhos você vai pegando tudo, pode ter certeza. Esse Trello é aplicativo? Como que é? Os Ele dois. pode ser os dois, Você pode acessar Tá. pelo computador também o site, né? Pelo Uhum. Google Chrome você acessa o site. Tá, joia, combinado. Beleza. Eu até esqueci de parar de gravar aqui Não, mas tá a ótimo, muito bom as chamada. dúvidas, porque foram dúvidas boas que as outras unidades também possam ter. Então, para encerrar, né, vou deixar gravado em aberto para todo mundo que quiser perguntar mais, pode nos perguntar. E obrigada pela sua presença, tá bom? Por nada, a gente que agradece, eu que agradeço e a gente vai se falando, tá bom? Isso. A partir de agora, vamos ter mais encontros que a gente vai marcando aí, né, com uma periodicidade. Com certeza, certinho, viu? Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.